recompensas e procrastinação, como é que essas duas coisas se cruzam, né? E como uma pode impactar de forma positiva ou até mesmo de forma negativa. O como a recompensa pode ser um grande sabotador ou pode ser um grande motivador. No primeiro momento, vamos entender sobre procrastinação. Afinal de contas, o que é esse mal da procrastinação que acompanha muitas pessoas nos dias de hoje? Grande parte das pessoas que me procuram, sejam nos treinamentos, sejam em terapia, ou seja no processo da mentoria, trazem a questão da procrastinação. Vamos entender o seguinte: procrastinação é um comportamento de você adiar algo, certo? Então, é mais ou menos assim: eu tenho que fazer alguma coisa e eu escolho de forma consciente ou de forma inconsciente não fazer aquilo, deixar para uma outra hora, deixar para um outro momento, deixar para um outro dia. Acontece que algumas procrastinações podem ser saudáveis se o que você vem adiando não impacta a sua vida sobre nada. Por exemplo, eu adiei de assistir o Instagram hoje. Isso não vai impactar a minha vida negativamente. Ok, procrastinei, ok. Agora, o que acontece é que a maior parte das pessoas procrastinam as ações, as atitudes que vão trazer relevância para a sua própria vida, conectadas com seus próprios objetivos. E o porquê que isso acontece? É que o nosso cérebro, ele tende a nos defender de qualquer tipo de ameaça, de qualquer tipo de desconforto, e a função primária dele é poupar energia. Então, se você tem que fazer algo que não vai te dar tanto prazer, que vai te dar mais trabalho, mais esforço, e em contrapartida você tem algo que vai te encher de prazer num primeiro momento, independente da consequência no longo prazo, inconscientemente a gente sempre tende a escolher isso que dá mais prazer. E hoje, as pessoas vivendo uma vida cada vez mais de obrigações, não é mesmo? Eu sou obrigada a isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, preciso fazer aquilo. O que acontece? Se esqueceram que a vida também é para ser vivida com prazer. Nós precisamos honrar a nossa vida com prazer. E aí que entra o processo das recompensas. Quando a gente começa a aprender a traçar recompensas de forma inteligente, vivendo, trazendo o prazer para o processo e não pelo imediatismo, as coisas começam a mudar de figura. Então, num primeiro momento, a procrastinação tem infinitas coisas que desencadeiam processos de procrastinação. Procrastinação é um comportamento final e precisamos buscar entender o porquê que você procrastinou. Por qual motivo você vem escolhendo fazer coisas mais prazerosas que não te levam a lugar nenhum e adiando tarefas importantes que estão conectadas aí com quem você deseja ser, com o seu significado, com a sua importância, com os objetivos que você deseja viver. Então, a procrastinação é isso. E o que são as recompensas? Vamos entender recompensa como merecimento, como conquista. Então, tecnicamente, é você se recompensar por algum esforço, por algo que você fez além daquilo que tecnicamente seria o necessário, entende? Só que o que acontece? Muitas pessoas tendem assim, não, mas eu fiz isso, Simone, mas não é nada mais do que a minha obrigação. E ok, conscientemente, você entende que o que você fez não é nada além da sua obrigação. Beleza. Só que se você vem vivendo uma vida com muito pouco prazer, com muito pouca conquista, o seu cérebro ele vai buscar essas recompensas. Porque é através desse sistema de recompensa, de conquista, de validação, que nós conseguimos produzir a tão famosa dopamina. Então, ou você produz isso de uma forma consciente e aprende a controlar os seus impulsos, os seus desejos, e deixa de se tornar uma pessoa imediatista, ou as recompensas vão acontecer, você querendo ou não, porque é um sistema do nosso cérebro, como se ele precisasse ali para dar restarts. Então, pessoas que têm muito pouco controle da própria mente, que ainda não têm consciência de como funciona, o que vai acontecer? No dia a dia, tem pouco prazer, pouca recompensa, pouca conquista, pouca motivação, mas o seu sistema pede a dopamina.
E aí o cérebro vai atrás da dopamina em momentos, em prazeres imediatos, como, por exemplo, você chegou na sua casa super cansado, estressado do trabalho, angustiado, e aí você senta e come, 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 come. E aí você gera aquele pico, aquele descarrego de dopamina. Isso te preenche num primeiro momento, mas e depois? O que você vai fazer com toda essa informação? Então, não é só através da comida. São prazeres imediatos, como, por exemplo, assistir de forma mais compulsiva série. Então, eu sempre estou ali assistindo série. Só que tudo isso, gente, entenda o seguinte: é saudável? Depende da forma como você usa. Eu não vejo problema nenhum se a pessoa quer assistir Netflix, Big Brother, se ela quer comer um brigadeiro, se ela quer tomar um refrigerante, aí cada um cuida da sua vida, eu não tenho nada, absolutamente nada com isso, entende? Mas tudo isso que você vem fazendo, às vezes comer de uma forma mais excessiva, consumindo droga, álcool ou qualquer outro tipo de vício, consumindo pornografia, tudo isso que gera esses prazeres imediatos estão sendo feitos de forma consciente, quando você viu, já aconteceu, entende? Então, se a gente não começa a controlar esse sistema de recompensa e criar isso de uma forma independente, de uma forma inteligente, o nosso cérebro vai buscar isso e ele vai buscar através desses prazeres imediatos. Então, eu quero para ontem. Eu fiz... Hoje eu fiz um pequeno esforço e eu já vou buscar esse prazer. Então, a nossa mente, ela tende a eu faço, eu quero prazer, eu faço, eu quero prazer. E a gente precisa aprender a treinar o nosso cérebro, a nossa mente, a conquistar esses prazeres num processo, entende? Eu preciso criar uma mentalidade processual. Eu faço, eu me dedico e aí sim a recompensa vai vir. E muitas vezes, quando eu não tenho aquele impulso, nossa, mas eu não estou com vontade, eu já não estou me sentindo bem. Só que se eu tenho a recompensa traçada para isso que eu tenho que fazer, o meu cérebro ele não vai fazer pensando, se sentindo bem ou não. Ele vai fazer pela recompensa, porque ele sabe que lá tem algo que ele precisa buscar. Dessa maneira, a gente consegue consolidar novos e bons hábitos. Então, quando as pessoas dizem assim, eu tenho dificuldade de instalar novos hábitos, é porque não sabe instalar recompensas, né? Então, ela acaba procrastinando. Quer uma alimentação saudável, mas não consegue traçar uma alimentação saudável, prazerosa, por exemplo. Aí é muito sacrifício, e aí o cérebro não quer, porque não roda, né? Ele não consegue produzir o que ele precisa ali para gerar esse bem-estar para você. Só que quando a gente entende como tudo isso acontece, a gente tem um controle maior dessas situações. Como que funciona de uma forma bem simples esse sistema de recompensa? Para pensar assim. O nosso cérebro é uma máquina muito poderosa, muito mesmo. Só que o que acontece? A função primária do nosso cérebro é nos manter vivo. Então, o quanto mais o cérebro poupa energia e consegue prazeres imediatos, para ele tá tudo bem. Ele está realizando a função dele, que é nos manter vivo. Quanto menos eu gasto de energia, o cérebro entende que mais energia eu tenho acumulada ali dentro de mim, mais vida eu tenho. Só que isso não é garantia de uma vida feliz, de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde mental em dia, entende? Então, primariamente, o nosso cérebro busca por isso. Só que ele tem muita capacidade que vai além de te manter vivo, criatura. Então, se você aprende a manusear melhor a sua mente, a entender como você funciona e como que você cria padrões para usar o máximo da sua mente, você vai conseguir entrar então em novos níveis mentais, expandindo a sua mentalidade e começando a controlar muito mais as suas ações. Quando a gente tem pouca consciência, quando a gente tem pouca clareza e a gente vive muito em função do instinto, né, dessa parte mais primitiva do nosso cérebro, são aqueles momentos em que a pessoa diz, eu não tenho controle, quando eu vi eu já fiz, quando eu vi eu já deixei de fazer, e entra nesses processos de procrastinação.
Ou por que muitas vezes as pessoas procrastinam atividades que são mais sofridas, atividades que são mais dolorosas, atividades que a pessoa não gosta de fazer. E aí, muitos, talvez aí de você aí do outro lado, diga assim para mim: ah, mas é porque eu não tenho vontade de fazer isso, eu não tenho vontade de fazer aquilo. Aí que tá. Quem é você nessa história? Você acha mesmo que para você viver uma vida de relevância, uma vida de significado, para você viver a realidade que você deseja viver, você só vai fazer as coisas que você tem vontade? Da onde que as pessoas tiraram isso? Vocês não são mais crianças. Não. Bem-vindo à vida adulta. Então, muitas vezes, a gente precisa aprender a fazer o que tem que ser feito, porque a gente quer aquele resultado final. E se naquele resultado final que eu espero existe uma recompensa para alimentar esse motor, vai ser muito mais prazeroso, entende? Eu vou ter muito mais ânimo em relação àquilo. Se você não aprender a criar recompensas inteligentes e prazerosas, o seu cérebro ele vai continuar buscando recompensas que, no final das contas, não são recompensas, e sim grandes sabotagens. Por exemplo, vamos supor que o meu objetivo seja uma alimentação mais saudável. E aí eu faço lá uma alimentação extremamente restritiva. E aí, no terceiro ou quarto dia dessa alimentação extremamente restritiva, o que eu faço? Eu tenho um dia intenso de trabalho, chego em casa e falo, quer saber? Eu mereço comer esse brigadeiro, eu mereço comer essa panela disso, eu mereço comer um pote de doce, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Então, essas recompensas imediatistas que o nosso cérebro busca a todo momento, na verdade, acabam se tornando muito mais sabotagens, obstáculos, coisas que nos puxam para trás do que recompensa de fato. Então, a recompensa que você traçou hoje, ela está alinhada com o seu objetivo? De que forma a recompensa que você escolheu, de forma consciente, impacta seu objetivo? De forma positiva ou de forma negativa? Outro exemplo, vamos supor aí que eu estou endividada, cheia de dívida, cheia de conta para pagar. E aí, eu escutei a Simone dizendo sobre o sistema de recompensa e eu entendi o que é o sistema de recompensa. Aí eu coloco assim, bom, se eu conseguir pagar minhas contas, juntar um dinheiro, 10% do que eu ganho para pagar minhas contas, eu vou me dar de recompensa uma roupa. Isso não é recompensa, isso é sabotagem, entende? Porque comprar uma roupa para uma pessoa que está endividada é incompatível. Você vai ficar mais endividado, porque com esse dinheiro de uma roupa que você não tem necessidade, você poderia ter pago uma conta. Então, é esse cuidado que nós precisamos ter. As recompensas precisam ser criadas de forma estratégica e não de forma instintiva, de forma primitiva.